Uma curiosidade pra vocês, o Lovecraft, né? A mãe dele e o avô dele davam, tipo assim, ele tinha 3 anos de idade, aí o avô sentava, vou te contar as histórias aqui da mitologia grega, só as paradas pesadas. Pesada, né? Ele cresceu com esse tipo de conteúdo. Aí tem relatos de que ele era um cara que ele tinha aquele negócio de sono, que ele dormia, gritava e acordava com... Tem um nome isso, eu esqueci. Terror noturno, isso. Ele Só tinha que alguns quadros, na verdade, esse era um deles, né? Ele teve terror noturno, tipo, até muito velho, e atribui-se muito. A galera que estuda a biografia dele atribui que, assim, beleza, vocês construíram um gênio que mudou a cultura pop, mas... né, vocês podem mas olha só, deixa eu só a botar cabeça do cara. Botar uma referência temporal aqui importante. Antigamente, os contos de fada não eram de fada. Antigamente a fada era má, né? Fada não era um bagulho maneiro. Esses contos infantis não era pra você, vamos contar uma historinha aqui pra você. Não, a porra da Cinderela cortaram o pé ao meio dela pra caber, as irmãs lá, a prima cortou o pé ao meio pra caber dentro do sapatinho. Era pra ensinar, esse lance do sapatinho tinha o bagulho de você ferver o pé da pessoa. Cara, era só bagulho aterrorizante. Mas isso antigamente, Hugo, a gente tá falando ali de mas essas 1900, pô. Não, 1800 e alguma coisa, né? O Lovecraft, 90 até... 880, 90, que é quando ele é criança, né? Deixa eu pontuar com algumas coisas bacanas aqui desse papo. Primeiro que assim, é importante lembrar que o conceito de infância, ele é moderno, né? Super moderno. Não tinha infância, exato. Era criança ali, beleza, já consegue pegar a enxada, minha filha. Vambora, vamos pro... Já sabe cozinhar? Vambora, entendeu? Então, assim, essa nossa preocupação, estudo sobre a construção, entender que o cérebro humano, por exemplo, só termina de ser construído aos 21 anos de idade, é uma coisa recente que a ciência descobriu. Então, assim, no caso do Lovecraft, eu acho que eu conheço bastante também, vocês sabem que eu adoro ele, que nem o Betão agora. Ele tinha vários problemas, como o Beto já falou. Não acho que foi simplesmente essa exposição... Eu sei que você não falou isso, Betão, mas é só concluindo assim, acrescentando. Pelo que eu conheço, ele tinha várias tretas, vários transtornos, coitado, né? Depressão, de repente ali não sei, uma A história da vida dele não é uma parada tranquila, a mãe né? dele também, problema, exato. A mãe dele mimou ele, errado. Essa é uma das críticas que os biógrafos têm, né? Ela fazia tudo o que ele queria. Era um cara muito atormentado. Assim, era muito atormentado. A história do pai dele, né? Um negócio pesadíssimo e tal. E claro, a gente falou, claro que você traumatiza a criança, você fica passando um monte de coisa horrorosa pra ela assistir. Mas ao mesmo tempo, você não pode blindar ela das maldades do mundo, né? Essa coisa que o Didi puxou das fábulas antigas, os contos de Grimm. Eram fábulas que serviam para você ensinar para a criança que na floresta tinha lobos, sejam eles literais ou metafóricos. Então é bacana e um grande desafio das mães e dos pais e de quem cria, todo mundo aí criança, né? Como é que você faz esse balanço? Muito bacana. Show de bola. Vamos pro próximo, Léo. Fábio Rocha Lima mandou aqui, eu curtia muito o Kinect. Depois do 360 eu fui pro PC, mas eu adorava os jogos genéricos e indies do Game Pass na época. Vocês testavam ele? Pois é, o 360 ele foi muito vanguardista com os jogos independentes quando ele abriu, se não me engano, o Microsoft Live Arcade e tal. Ele tinha uma linha ali muito focada, não necessariamente no arcade, eu não lembro qual era. Cara, os exclusivos o sistema que eles tinham. Eram maneiros. Mas eu digo, os independentes mesmo, eles faziam negócios com a galera independente e promoveram muitos jogos. Levaram muitos jogos pro console. E foi muito bom, porque deu luz e deu atenção, né? Deu holofote pra uma galera que não tinha como chegar direito no mainstream. Ao ponto de, a gente vê depois a própria Steam trazer, fortalecer também a parada independente, diversas outras lojas abriram também, deram esse foco. Então, eu acho que essa época foi muito marcante por isso, né? A gente teve grandes nomes do independente surgindo ali, muito por causa da Microsoft, né? O Kinect, a única vez... a única vez que eu usei o Kinect, senhores, foi naquele jogo... Como é que era aquele jogo que você é um soldado romano? Maneiríssimo esse jogo. Rise. Son of Rome. Filho de Roma. Muita gente criticou, porque era um jogo muito, assim, nos trilhos e tal. Ele mas é lindo e o sangue... Ele foi um dos primeiros do 360, né? Porra, eu até falei pro Eduardo Spor, eu falei, Dudu, tu que tem os seus livros aí do Império Romano, tu tem que dar uma olhada. Jogar ele não vai jogar. Dá uma olhada em Rise, que inclusive tem uma trilha sonora esculacha, eu ouço direto. O Rise é legal, cara. O Rise, eu queria que tivesse um 2, cara. Eu gostei da história, as missões. Ele não é variadão de gameplay, não é. Mas ele é legal. E lembra da missão final, que era legal no Coliseu, que você passava pelos desafios? Muito foda. Era no Xbox One? Não, era do 360, não era? Era do... Tá falando que era do One? Do One. Eu acho que é o One. É o One. Ele foi o primeiro jogo do One. Ele foi aquela coisa de pra mostrar o poder do console e tal. Isso aí. E ele tinha uma coisa do Kinect que você podia fazer, tipo,
pra lançar as flechas ou as lanças naquelas, né? Esqueci o nome daquelas armas lá de balaustrada, sei lá, acho que eu não esqueci o nome daquele lança-lança. Sabe aquela arma antiga romana que lança um lanção? É tipo isso, é uma besta imensa. Isso mesmo, essa porra aí. Eu, inclusive, fico sempre pensando na criação dessa balista que chama. Os caras pensando, como nós podemos inventar uma arma que possa furar o portão? Alguém olhou pra uma besta. Senhores, fizeram uma besta bem grande. Como assim, James? Uma besta bem grande, somente isso. Os caras simplesmente fizeram um bestão. Mas enfim, você tinha um pouquinho do Kinect, mas não engrenou, né? Você falava, Kinect... né? Fire! Você estava jogando... Tinha que falar? Ou era fazer um gesto? Não era um gesto? Não, você falava. Você estava jogando, aí você mirava, Fire! Aí ele atirava, a galera atirava o negócio no lugar, assim. Era bem legal. É porque esse aí é o Kinect 2, né? O Kinect do Xbox One. Porque isso, do 360 que foi o primeiro, né? Que foi do projeto. Mas, ó, uma dica, então, já que ele falou de jogos independentes, cara, vai no Game Pass, procura um jogo chamado Pentiment. Esse jogo é muito legal, é um jogo baseado no Nome da Rosa, influenciado pelo Nome da Rosa. É indie, né? Cara, ele é indie e assim, teve investimento, que eu acho que ele é da Obsidian, posso estar enganado, mas eu acho que ele é da Obsidian. E aí é Microsoft Studios, mas ele tem a arte renascentista e aquela coisa do Nome da Rosa, é um mistério que acontece na Baviária ali, na época renascentista. E a arte do jogo, eles usaram realmente a estética da arte dessa época, assim. Então, essa imagem não dá pra ver muito, mas se vocês virem outras imagens, depois procurem sobre o jogo. É um belo jogo, assim, meio que point and click, resgata umas coisas antigas, assim, um jogo independente muito legal. Pentiment, fica a dica aí. Próximo superchats. Bruno Arthur mandou aqui. Fala, matadores, tem um jeito de fazer o MRG aparecer no YouTube Music? Via RSS, posso mandar o link aqui do chat, é só adicionar via RSS. Pois é, cara, eu vou resolver. Meu irmão, eu vou resolver, pode deixar que vai rolar, e é isso. É porque tem umas outras questões técnicas que a gente tem que só entender a derivação disso dentro do Spotify, porque a gente tem contratos específicos, então tem que só ver como é que isso vai funcionar. Sendo o RSS padrão, sei lá, 2 semanas tá no ar, tá? Já aviso. RSS é tão anos 2000, né, Beto? Beto, faz o código aí do player pra gente aí, por favor. Cara, essa piada foi tão interna, Diogo. Foi. Até eu demorei pra pegar. Até eu demorei. Eu falei assim, caralho, velho, o que tá falando agora? Eu entendi. Porque a gente falou isso no Café com o Robô. É verdade. Recente, semana passada, sobre essa parada do Beto codificando o player. Uma rápida explicação aqui pra galera. É legal a live por causa disso. Quando a gente começou no mundo dos podcasts, galera, ao contrário da maioria da turma que fazia podcast, nós não éramos, e não somos ainda, da tecnologia. A gente não era dessa parte de TI e tal. E, cara, pra você fazer podcast ali em 2008, 2009, era uma foda. Era difícil pra cacete. Tanto a questão da gravação quanto o pá, tinha que ter o feed, né? Tava se construindo o feed, tinha que baixar MP3, fazer em zip, escambau. E aí no nosso site, ainda tinha site, né? A pessoa entrava no site pra baixar. A gente queria botar um player. Pô, a gente não tinha ideia de como fazer um player num site. E aí o Beto fez Meu irmão, o cara foi lá pra Mordor e voltou com um código, uma linha de código pro Blogspot, no Word dele. Aí ele mandava pra gente, eu chegava lá, na hora de postar o episódio, eu colava aquele códigozinho que eu não tinha ideia do que fazia. Substituía um link dentro desse código, né? Isso, pra quem manja de programação, isso aí é todo dia. Pra gente, era tipo assim, cara, a gente tá tentando desativar, posar o avião enquanto a torre tá falando com a gente, entendeu? E aí, magicamente, aparecia. Preocupado do Beto tá virando hacker, a gente, evita dar o e-mail pra ele, que ele pode hackear. Não, e o pior é como isso foi feito, eu não entendia nada. Que era assim, eu entrei num fórum, o cara falando assim, se você escrever essa linha aqui, você vai ter o play. Aí eu copiei e colei. E se você escrever essa aqui, você vai ter o stop. Aí eu copiei e colei. E eu não tenho ideia do que tá vindo. Não é que eu aprendi. A gente craftou, basicamente. Você craftou um código, e foi assim que a gente conseguiu um código pra ter um ficou um tempo, né? A gente ficou um tempo com essa porra, né, cara? Muito tempo. Enquanto a gente tinha site, ficava com isso, cara. Quando era o nosso site, era essa parada.